Bom, boa noite a todos. Primeiro, obrigado, Anderson, pelo convite de estar aqui para apresentar esse assunto para um público tão seleto, tão dedicado a esse tema. Bom, então, a princípio, meu conhecimento de base é medicina, né? Depois eu fiz residência de radiologia e em seguida eu especializei em neuroradiologia, né? Que é só a radiologia da cabeça, do cérebro, basicamente. Mas hoje a maior parte do tempo eu trabalho mais com inovação e em inovação principalmente com inteligência artificial nessas duas empresas, na DASA, que é um dos maiores laboratórios de diagnóstico do mundo, e na FID, que é um dos maiores serviços que presta serviço de radiologia para o setor público, principalmente no estado de São Paulo, mas também aqui em Goiás e na Bahia. Bom, então vamos começar já para não demorar muito. Eu só queria trazer, assim, só antes da gente começar, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é da área de exatas? Levanta a mão. Qualquer curso da área de exatas, por favor, levanta a mão. Tá, pode abaixar. Quem aqui é da área de saúde? Levanta a mão, por favor. Beleza, temos bastante gente também. E alguém aqui da área de humanas? Ótimo, perfeito. Então, acho que esse slide aqui caiu bem, porque para quem é da saúde, isso aqui já é muito conhecido, mas para quem não é, talvez não seja muito intuitivo. O que esse slide aqui diz? O número de cada coluna é quanto tempo um trabalhador americano gasta por ano, quantos dias ele tem que trabalhar no ano para pagar a comida dele, aqui em vermelho, e para pagar a saúde dele em verde. Então, repara o que vem acontecendo nos últimos anos, desde a década de 40 até os dias de hoje. Resumindo esse slide, o que eu quero dizer é: a saúde é muito cara e ela está ficando cada vez mais cara. A gente precisa de algo para poder resolver esse problema. Além disso, o diagnóstico em medicina tem avançado bastante, tem avançado muito. A gente tem visto muitas técnicas novas relacionadas à medicina nuclear, relacionadas à ressonância magnética. E isso tudo gera um volume de dados muito grande, muito grande. Não é só a imagem que é responsável por dados em saúde, na medicina, mas a imagem é o principal. Então, a especialidade que eu escolhi é a principal responsável pela geração de informação em medicina. Tá? 80% dos dados médicos hoje são por imagem médica. Então, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom, raio-x, medicina nuclear e por aí vai. Os outros 20% são texto. Tá? Em grande parte, texto não estruturado. O médico vai lá num campo aberto e escreve tudo que ele quer, do jeito que ele quer. Não tem um campo assim, ó, esse aqui é o peso do paciente, essa aqui é a altura ao longo do tempo, tudo estruturado bonitinho. São raros os serviços que têm isso. A maioria dos serviços tem esses dados de forma não estruturada. Então, só para a gente relembrar, eu sei que vocês sabem isso daqui de cor e salteado, né? Mas para quem não é da área de exata, só para a gente relembrar a escala de medidas de armazenamento. Então, a última escala que a gente tem aqui é o hexa. Sendo que em 2013, estimava-se que a gente tivesse cerca de 150 exabytes já armazenados, de dados de saúde. E a previsão é que esse ano a gente chegue a 1 zettabyte. Né? 1 zettabyte são 1000 exabytes. Então está faltando aqui, ó, 10 elevado a 21. E a previsão é que em 2024 a gente chega a 1 iotabyte, né? Que são 1000 zettabytes ou 1 milhão de exabytes. Ou seja, tudo que a gente ouviu nesses primeiros 2 dias hoje aqui, de que para a gente fazer inteligência artificial, para aplicar métodos de machine learning, especificamente deep learning, a gente precisa de um volume grande de dados. O volume a gente tem. A questão é que muitos desses dados não estão com os rótulos. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta. Mas, assim, a medicina está muito avançada, tem muita coisa legal, mas a gente tem o problema do custo, a gente tem o problema de um volume de informações muito grande, crescendo cada vez mais, e parece que isso é um problema que ninguém até agora conseguiu resolver. Mas parece que existe uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel, eu acredito que parte da solução para esse problema pode vir por
soluções que usem métodos de machine learning, especificamente deep learning. Esse cara aqui todo mundo conhece, né? Pelo menos da área de IA, né? O Andrew Ng, ele é um professor da ciência da computação lá de Stanford. E ele falou essa frase que me impactou muito. Eu achei uma frase muito bacana. Inteligência artificial é a nova eletricidade. Se você parar para pensar, a eletricidade em si, só a eletricidade, ela não é muita coisa. Agora, o que a eletricidade propicia para a gente, isso é muita coisa, né? A gente começou lá com a lâmpada, lá com o Thomas Edison, depois motor elétrico, e por aí todas as outras coisas. Ar-condicionado, computadores, telefone celular. Imagina sem energia elétrica, sem bateria e sem uma tomada. O que a gente faz? A gente não faz quase nada hoje. E o que ele diz é que a inteligência artificial, por si só, ela não é nada. Mas o que ela vai propiciar surgir daqui para frente, que é o interessante. Por isso ele compara como sendo a nova eletricidade. E outra coisa bem interessante a respeito do Deep Learning, especificamente quando a gente compara com os métodos clássicos de Machine Learning, é essa capacidade de ser escalado, de escalabilidade, quando a gente passa para um volume de dados muito grande. Então, se a gente juntar os pontos, repara, agora há pouco eu falei que na medicina a gente está gerando um volume cada vez maior de dados. Então, a gente está nesse eixo horizontal aqui, ó, chegando mais para esse lado de cá. Ó. E nessa região, é uma região que a gente vê uma distância muito grande entre o Deep Learning e os métodos clássicos. Então, tem tudo a ver. Eu acho que parte da solução para os problemas da medicina pode surgir por esses métodos. Aí você fala assim para mim, Felipe, tudo bem. Essa plateia é uma plateia um pouco enviesada, né? Porque muito do que eu vou falar aqui vocês já conhecem. Isso aqui é mais para quem não é dessa área. Hoje, principalmente, ontem já tinha sido falado sobre o ImageNet, né? Então, só recapitulando, ImageNet é aquele conjunto de milhões de imagens que a Fei Fei Li fez, que é aquela pesquisadora lá de Stanford também. E, basicamente, isso aqui serve como um padrão para as pessoas compararem os algoritmos que elas fazem. Todo ano tem uma competição, você vai lá, pega o seu algoritmo, testa no ImageNet, vê quanto deu de acerto, e aí o melhor ganha aquele ano. O vencedor é quem fizer o menor erro. E a gente viu que esse erro veio caindo nos últimos anos. Aqui, em verde escuro, são os métodos clássicos até 2011. E aí, em 2012, apareceu o primeiro método baseado em Deep Learning, que vocês sabem quem foi que publicou isso aqui. Quem foi? Quem? É isso aí, pode falar, eu ouvi. Vamos lá, gente. Não estou ouvindo, gente, falei. Isso, AlexNet. Né, o Alex. O último nome dele eu não sei pronunciar, não, mas é o Alex que fez a AlexNet. Então, de 2012 para cá, a gente vê que o erro vem caindo gradativamente. E aí, um outro pesquisador, o tal do Andrew Karpathy lá, que o Lucas falou hoje, ele mesmo pegou uma amostra grande dessas imagens e ele mesmo olhou essas imagens e foi classificando. E ele viu que ele tem um erro, que é um erro em torno de 5%. Então, essa comparação que a gente tem aqui de humano foi esse cara que olhou muitas dessas imagens e viu isso aí. O mais interessante de tudo é que, 2015 e 2016, ainda usando Deep Learning, o erro para detecção, para classificação dessas imagens, caiu abaixo do erro humano, a princípio do que a gente tem como estimativa de erro humano hoje. Então, é por isso que essa técnica ficou tão badalada, tão falada, e todo mundo quer fazer isso, por isso que essa sala aqui está cheia hoje, por isso que depois do almoço, eu nunca vi isso, uma sala com quase 100 pessoas, todo mundo assistindo aula com o olho arregalado, assim, até 6 horas da tarde, ninguém vai embora, esse é um negócio raro. Então, eu acho que isso explica, né, o porquê, o interesse nisso. E se a gente usar o Google Trends, já conhecem o Google Trends? Já viram essa ferramenta? Lá você consegue pesquisar qual a frequência de pesquisa de cada termo ao longo do tempo. Então eu joguei lá Deep Learning de 2013 a 2017 e a gente vê que tem um aumento na tendência dessa pesquisa desse termo. E o mais interessante é que a distribuição geográfica da pesquisa de Deep Learning é essa aqui, ó. E tem a ver com o que o Pedro da NVIDIA falou ontem, né? Que a China está despontando em muitas áreas, inclusive nessa.
Outra coisa interessante, e que o Pedro não falou ontem, e o Márcio vai me matar, de eu fazer uma brincadeira com isso aqui, é que se fosse possível a gente comprar ações da NVIDIA, e a gente tivesse feito isso há um ano atrás, a gente estaria muito bem. Aí a gente brinca com ele, poxa, dá um desconto na placa aí ele muda de assunto, né? Então... Alguns de vocês já devem ter visto esse vídeo aqui também, né? Esse é um vídeo do Iolo, né, que é uma aplicação bem específica de redes convolucionais para detecção de objetos em imagens. Eles rodaram essa rede nesse filme do 007, e aí o mais interessante é que eles colocaram a velocidade de quadros aqui de acordo com a velocidade de processamento de cada quadro. Então, repare que ela está muito mais acelerada. Isso daqui é a velocidade real que a imagem está sendo processada, não, bem mais rápido do que a própria velocidade do filme, né? E se a gente reparar, ele tem muitas classificações diferentes, né? Ele pega pessoa, moto, gravata, pega tudo que você imaginar. É um algoritmo bem bacana. Só para a gente trazer para a realidade, assim, para mostrar como que isso é interessante. Assim, você olha, quando você fica estudando lá equações, tal, vendo código, às vezes a gente perde um pouco da noção do que isso representa na prática, né? Bom, mas esses vídeos, por outro lado, como eles são muito assim, impactantes, é muito impressionante, você olha e fala assim, nossa, que legal. Isso parece ser um pouco distante da nossa realidade. Às vezes você olha e fala assim, tudo muito bonito, tudo muito bacana, mas isso aí é pesquisa que é feita nos Estados Unidos. Eu não consigo fazer isso aqui está longe da minha realidade. Eu queria só contar para vocês uma história curta, mas que eu acho que representa o quanto essas técnicas estão no nosso dia a dia hoje. Não sei se algum de vocês já viu o Igor aqui hoje. O Igor está sentado ali, ó, esse cara aqui. Ó. O Igor é amigo meu de residência, tá? Ele fez radiologia também, entrou comigo no mesmo ano. E o Leandro também. Eu conheci os dois em 2013, quando eu entrei na residência de radiologia lá na Unifesp. E aí, fato é, antes disso eu não conhecia eles, né? Fato é que um dia desses a gente estava brincando e mostrando assim, nossa, olha só a cara que você tinha em 2013, cara de criança, tal, mostrando que a gente tinha ficado mais velho, né? Que foi muito aparente, né? Dar plantão faz a gente ficar velho, gente. Isso aí é um negócio muito sério, assim. As imagens nossas de 2013 parecia que a gente tinha cara de criança. Aí, bom, enfim, o Igor estava procurando fotos do Leandro. Fato é esse, para poder zoar com ele. Se fosse há um tempo atrás, ele teria que fazer o quê? Teria que pegar o celular dele, entrar lá na galeria de imagens, começar a olhar uma por uma, olhando a imagem. Opa, achei uma imagem do Leandro. Olhando, achei. Ele poderia perder, uma hora ele fica cansado, você não acha todas as imagens. E se você tiver muita foto, aí que lascou, você não vai conseguir olhar nem metade. Só que a Google já implementou Deep Learning no aplicativo do Google Fotos. Não sei se vocês já viram isso. É bem simples de usar, na verdade, né? Você pega o celular, baixa lá o Google Fotos, aí você programa ele para poder, todas as suas fotos, ele fazer upload lá. Demora uns 2, 3 dias até ele classificar as suas imagens e rodar o aprendizado nas suas próprias imagens. Mas uma vez ele tendo feito isso, você pode digitar lá o que você quiser. Você digita lá, praia. Aí ele te dá todas as suas fotos que você estava que tem praia na foto, na verdade, né? Você digita carro, todas as fotos que tem carro, sem você ter classificado nada, sozinho. Então, eu fiz isso aqui no meu celular, eu digitei no meu celular Igor Santos, lá apareceu um monte de foto do Igor. Aí o Igor fez isso, ele pegou o telefone dele, digitou Leandro, e aí começou a aparecer um monte de foto do Leandro, várias fotos comprometedoras, que eu vou ter que mostrar aqui para vocês. Não, brincando, isso eu não vou fazer. Então, esse aqui é o Leandro, né? Ó, parece bem com ele, né? É ele. Esse é o Leandro também? É ele, né? Esse também é o Leandro, né? Ó. Ih, errou. Mas a gente sabe, né? Esses algoritmos não têm acurácia tão grande assim, na verdade, né? Mas o mais interessante disso é que o Igor ficou olhando essa foto assim, ele falou assim, poxa, errou, mas tudo bem, né? Já acertou tantas outras, beleza.
Mas aí ele começou a olhar, com aquele olhar dele de radiologista, ele foi laudar a foto assim, começou a olhar a foto inteira, a foto toda, e aí de repente ele olha, e ele vê isso aqui, ó. E o pior de tudo, vocês não sabem, isso daqui foi uma festa antes da gente entrar na residência. Nós não nos conhecíamos, ele não conhecia o Leandro na época. Foi uma festa lá em São Paulo, sem querer, o Leandro estava atrás e apareceu lá no fundo da foto. Agora, qual a chance dele descobrir isso sozinho, ele procurando as fotos? Ele vai olhar e não, essa aqui o Leandro não está, nem conhecia ele na época. Né? Só para mostrar como que isso já está na nossa vida, isso já influencia as nossas vidas, às vezes até a gente sem perceber, sem a gente perceber. Gente, então, assim, chega de papo, né? Eu vim aqui para falar de aplicações de inteligência artificial em medicina, né? Então, vamos partir para o conteúdo, para o que interessa. Então, eu vou mostrar aqui vários artigos, não vou entrar em metodologia, se está certo, se está errado, por que está certo, por que está errado. Eu só quero mostrar como as pessoas estão tentando aplicar essas coisas e quais as possibilidades que podem surgir disso. Então, a primeira delas é isso daqui, ó. A gente sabe que CT é o exame de tomografia computadorizada. E esse exame é um exame que tem muita radiação ionizante. É um exame que potencialmente pode causar mal para uma pessoa. É claro que se você fizer esse exame uma vez ou duas, para um motivo justo, se você tiver uma doença, tudo bem, não tem problema. Mas se você não tem nada, quero fazer uma tomografia só para ver como que está, não estou sentindo nada, não vale a pena, porque esse exame tem radiação e você não vai ter benefício nenhum com isso. E aí eles usaram redes convolucionais para reduzir a dose de radiação desse exame. Olha que legal. Porque se você só chegar na máquina e reduzir a dose, a imagem fica muito ruim. Em relação ao sinal-ruído, fica baixa. Então, a imagem fica muito ruidosa. Mas, usando redes convolucionais, eles conseguiram reduzir a dose, mas manter a qualidade da imagem e manter o diagnóstico. Então, essa é uma aplicação muito legal. Eu coloquei um bebê aqui porque a radiação ela é mais maléfica quanto menor a idade do paciente. Então, para crianças, isso daqui é sensacional. É uma aplicação muito legal. Esse daqui é uma outra aplicação. Eles usaram o Deep Learning para poder detectar microcalcificações em mamografia. O que é isso? Mamografia, vocês já ouviram falar, né? Toda mulher depois dos 40 ou 50 anos tem que fazer mamografia a cada 1 ou 2 anos. Qual que é o motivo? Tentar achar câncer precocemente, para tratar precoce e curar, certo? Como que o câncer aparece na mamografia? Na grande maioria das vezes, ele aparece como microcalcificação. Então, eles fizeram um algoritmo para poder achar o padrão, um dos padrões mais comuns de câncer de mama na mamografia. E deu super certo, a acurácia próxima de 90%. Tem algumas questões práticas, assim, por exemplo, como a gente vai usar isso na prática já é um problema, porque apesar da acurácia ser alta, o número de falsos positivos ainda é grande. Então, imagina, se nenhuma pessoa olha esse exame e o algoritmo diz que tem câncer, você vai querer fazer cirurgia ou biopsiar. Aí você vai ver que no final das contas não era nada. E cirurgia e biópsia não são procedimentos inócuos, né? Eles têm riscos. Então, o falso positivo ainda é um problema aqui. A gente não pode dizer que muitas mulheres têm câncer, mandar elas para um procedimento cirúrgico e depois isso ter consequências e não era nada, na verdade. Outra aplicação, essa daqui também super interessante. Paciente com tumor cerebral, geralmente são casos graves, né? E é importante para o paciente e para a família ter uma noção de quanto tempo ele vai viver. É muito comum o paciente perguntar isso para o médico: doutor, quanto tempo eu vou viver? E o médico que se arrisca falando isso, ele está se arriscando mesmo, porque é praticamente impossível a gente dar essa resposta. A gente brinca que quem responde isso está brincando de Deus, né? E esse algoritmo é super legal, porque ele pega vários exames, pode ser tomografia, pode ser ressonância, e ele pega o volume do exame, né, todos os cortes do exame, e com isso ele consegue predizer com uma acurácia relativamente boa o tempo de vida desse paciente. Outra aplicação legal, usando rede convolucional 3D. Isso aqui é um detalhe importante que já tinha até nessa daqui também. Ó. A gente viu hoje a aplicação de redes convolucionais em 2 dimensões, certo? Imagens naturais lá, com
da ImageNet, por exemplo, do Coco. Só que aqui, um raio-x é uma imagem 2D, mas uma tomografia não. Uma tomografia é como se você cortasse o corpo da pessoa em várias fatias. Então, cada fatia é uma imagem 2D, e se você juntar todas, você vai ter o volume. Então, aquele kernel lá, o PET que o Lucas falou hoje, ele não vai ser um PET 2D, ele não vai ser um quadradinho, ele vai ser um cubinho que vai ter que transladar nos eixos X, Y, Z da sua imagem. Então tem essas questões técnicas um pouco diferentes. Essa empresa, AIDoc, é uma empresa israelense que criou um algoritmo que detecta sangramento dentro do crânio. Então isso daqui é uma imagem com a setinha ali mostrando um sangramento no cérebro. E o que eles fazem é muito legal. Eles ficam conectados no sistema do hospital e olhando toda a tomografia que chega. Toda a tomografia de crânio ele pega, olha, vê se tem sangramento. Se não tiver, deixa quieto. Se ele detectar um sangramento, ele emite um alerta, passa esse exame na frente na fila, de forma que esse paciente seja visto primeiro pelo radiologista, seja laudado antes, e aí o radiologista avisa o médico que pediu o exame para ter um atendimento mais rápido para esses pacientes que são mais graves. Com frequência a gente vê casos de hemorragia que às vezes o exame fica ali na pilha, ninguém sabia que era um paciente grave, e aí você vai laudar ele 2 dias depois, e o paciente poderia ter se beneficiado de um diagnóstico mais precoce. E essa empresa, a gente está fazendo uma parceria lá na FID, que é um dos lugares que eu trabalho, para a gente tentar colocar esse algoritmo em prática, para tentar ver se a gente consegue melhorar o fluxo desses pacientes mais graves. Esse artigo aqui é um artigo de um conhecido nosso, ele chama Luciano Prevedelo, é um brasileiro de Curitiba, que trabalha, ele é médico radiologista, trabalha lá na Universidade de Ohio. E ele criou, ele mesmo, um sistema parecido com esse que eu expliquei da AIDoc, só que além de sangramento intracraniano, ele pega várias outras doenças que são agudas, que são graves, doenças de emergência, e também prioriza, coloca na frente na fila, de forma que esses pacientes sejam atendidos primeiro. E esse daqui é o artigo que ele publicou, mostrando como que ele fez esse processo usando o Deep Learning também. Essa daqui é uma outra empresa, chama Arteris. Eles têm algoritmos para análise, segmentação de volume cardíaco. Então, imagina, uma ressonância cardíaca é um volume, 3 dimensões, vários cortes do coração. Você precisa fazer segmentação da área dentro do coração, de cada corte. Depois você calcula a integral disso para você ver qual é o volume dentro do coração. Isso tudo para uma posição do coração no tempo. Como o coração bate, você tem também uma série temporal disso tudo. Então isso aqui é 4 dimensões. E eles fazem segmentação disso tudo, calculam esses volumes todos e entregam um laudo pronto. Hoje um cardiologista demora cerca de meia hora, 1 hora, só para poder ficar desenhando, fazendo a segmentação na mão para calcular esses volumes. Eles entregam isso daqui em 15 segundos. Então é uma aplicação bem interessante, que tira do médico aquele trabalho enfadonho, repetitivo, e deixa o médico focar no que importa, que é olhar o número, ver se está alterado ou não, e saber o que ele precisa fazer com aquele paciente. E essa empresa, a gente está tentando aplicar lá na DASA, que é a outra empresa que eu trabalho com inovação também. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui. Como esse público aqui não é de médicos, acho que é interessante fazer essa pergunta para vocês. Isso daqui é uma ressonância magnética do crânio de um paciente, ou uma paciente. Feito bem na linha média, assim, a gente chama esse plano de plano sagital, que é o que corta o corpo bem no meio. Vocês acham que essa imagem é de um homem ou de uma mulher? Quem aqui acha que essa imagem é de um homem? Levanta a mão, por favor. Beleza, pode abaixar. Quem aqui acha que essa imagem é de uma mulher? Levanta a mão. Por que vocês acham que é mulher? Gente, fato é, nem o radiologista mais experiente, neuroradiologista mais experiente consegue dizer isso. É impossível dizer isso pela imagem. Não existe nenhum marcador, tipo, o cérebro do homem é assim, da mulher, Assim, os cérebros das pessoas, em geral, são um pouquinho diferentes. E não tem nada que diga, é mulher ou homem, certo?
Mas olha que legal, um dos trabalhos que a gente fez, a gente pegou um dataset de cerca de 350 imagens, metade homem, metade mulher, treinou uma rede convolucional, com um algoritmo que o Lucas, inclusive, que criou, e aí essa rede acertou com mais de 90% de acurácia para dizer se é homem ou se é mulher. Olha só que louco, a gente não consegue dizer, a gente não sabe o porquê, e o algoritmo acertou. E isso tudo é usando certinho, tá, gente? Dividindo, ó, dataset de treino, de validação e o de teste. O de teste só foi visto uma vez por último, e deu mais de 90% de acurácia. Certo? Esse é um trabalho que a gente apresentou na RSNA, que é o maior congresso de radiologia do mundo. Eles estão muito focados em inteligência artificial. Então, quem gosta de fazer pesquisa nessa área, esse é um congresso legal de levar trabalho. Eles estão dando muito enfoque nisso nos últimos anos. A gente fez outros trabalhos também, e assim, pela questão do tempo, acho que não vou ficar detalhando cada um, mas a gente mandou outros trabalhos para esse congresso. Inclusive, um deles foi o desafio da idade óssea. Para quem não conhece, idade óssea é assim, você faz o raio-x da mão de uma criança, e de acordo com o padrão de ossos, do crescimento dos ossos, você consegue saber qual é a idade do osso daquela criança. Não necessariamente bate com a idade real dela. E para isso que serve o exame. E aí, a gente formou uma equipe e a gente conseguiu uma acurácia bem boa para dizer. Você dá a radiografia, ele fala, essa criança tem 10 anos, essa criança tem 2 anos, essa criança tem 15 anos. Ou adolescente. Enfim. Agora, partindo para os trabalhos de outros grupos, mais uma vez a gente vê repetindo esse nome aqui, né? Esse cara, ele conseguiu fazer um algoritmo que olha uma radiografia de tórax e fala, tem pneumonia ou não tem pneumonia. A aplicabilidade prática disso é meio duvidosa, assim, não tem tanta importância prática, assim, não vai mudar muita coisa, mas é interessante para a gente ver como é possível a gente aplicar esses algoritmos. Esse daqui é um outro trabalho que mostra usando Deep Learning para detecção de doença de Parkinson. Então, gente, está todo mundo fazendo isso. O mundo inteiro está de olho nisso. O pessoal está adorando aplicar Deep Learning. E funciona mesmo, sabe? Se você fizer tudo certinho, aplicar as regras direitinho para não overfitar, tudo funciona bem. Esse vídeo eu não vou mostrar, que vocês já viram, né? Que já foi mostrado da Amazon Go hoje. Mas... Ah, não, vocês não viram? Achei que vocês tinham visto esse vídeo. Quem já conhece a Amazon Go? Alguém que já viu esse vídeo da Amazon Go? Levanta a mão. Ah, legal, já está bem conhecido. Vou mostrar então para quem não viu ainda, tá? No checkouts, no registers. Qual que é a ideia aqui? Welcome to Amazon Go. A gente... você entra na loja com seu celular, faz tipo um check-in na hora que você entra, mas assim, você só pega o celular, encosta na mesa, ele sabe que você está lá. A partir desse momento, tem câmeras por todos os lados que identificaram o seu rosto, viram a sua identificação, que é você, e bateram isso com o seu celular. Lá dentro, você pode pegar o que você quiser, colocar na bolsa, devolver, inclusive, que ele vai registrando tudo que você pegou e devolveu. Quando você sai da loja, ele debita do seu cartão de crédito automaticamente. E aí você recebe a mensagem. Ou seja, é uma loja sem ter fila, sem ter caixa, sem ter nada. Você simplesmente entra, pega... Muito legal, né? Eu acho que ia funcionar muito bem aqui no Brasil, não ia? O que vocês acham? Brincadeiras à parte, mas assim, eles têm vários mecanismos anti-furto, inclusive, tá, gente? É um negócio relativamente seguro, assim, apesar de... É claro, se você entrar mascarado na loja, mas aí também, né? E aqui é mostrando, isso daqui não é da Amazon, tá? É um outro grupo de pesquisadores independentes que eles tentaram fazer a mesma coisa. Só que aí eles mostram a detecção de objeto, então a detecção de quais as pessoas que estão lá, quem é cada pessoa, e o que as pessoas estão pegando também. E repara, o interessante é que eles têm várias classificações diferentes para qual objeto a pessoa está pegando. E a pessoa pode fazer uns malabarismos muito estranhos, assim, ela pega objeto, roda, vira, vai para o outro lado. Olha lá, e ele tá, repara que eles estão pegando objetos, ó, joga de um para o outro. Eles pegam de um lugar, colocam no lugar errado, colocam em outro lugar, tá vendo?
vão bagunçando a prateleira toda. Eu não vou ficar até o final do vídeo aqui, mas a ideia é que mesmo os objetos estando em lugares errados, quando eles pegam aqueles objetos no final e levam, o checkout sai certinho, entendeu? Como se eles tivessem pegado só aqueles objetos mesmo. E aqui o trabalho do Alexandre e do Vinícius, aqui do FG, que foi apresentado no último workshop aqui da pós, mostrando que é possível a gente dizer qual que é o sexo do paciente, da pessoa, qual que é a idade, qual que é o grau qual é a emoção que ela está expressando no rosto. Então, aí você fala assim, Felipe, mas isso aqui não é de aplicação em medicina, o que você está falando de loja, de varejo aqui? Gente, imagina você entrar numa clínica para fazer um exame, hoje você entra, aí você entra na fila, aí você fica esperando, porque tem uma fila de pessoas para entregar o documento para a secretária, aí você fica lá, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, aí você entregou o documento. Agora você tem que esperar para te chamarem para a sala de preparo. Aí depois você tem que esperar para te chamarem para o exame. Imagina se você entra, automaticamente eles já sabem que é você que está lá dentro da clínica. E aí já colocam contando um tempo, já sabem quanto tempo cada pessoa está esperando, e já vão te falar, poxa, olha, eu sei que você já está aqui há 15 minutos, mas te dá uma satisfação. E eles conseguem estudar qual que é o fluxo de pacientes dentro da clínica, qual sala o paciente está demorando mais, aí a gente consegue intervir, ir lá e falar, poxa, o que está errado aqui? Vamos melhorar, vamos tentar fazer o atendimento ser mais rápido. Isso tudo dá dados para a gente conseguir melhorar o atendimento. Então, assim, indo bem para o futuro, assim, imagina você chegar num hospital e não ter nada dessa burocracia. Você já entrou, ele já sabe qual convênio você tem, se não tem, quanto tempo você está lá, que sala você foi, que exame você fez, tudo sem você ter que ficar informando nada para ninguém. Então, mudando um pouco assim, da parte de radiologia, né? Acho que vocês devem ter visto que eu trouxe um viés muito grande de radiologia aqui, mas então tem essa questão de fluxo dentro de clínicas de pacientes, pela identificação facial, identificação de pessoas. Tem essa questão também de patologia. Patologia é quando a pessoa tem uma doença, um tumor, aí você tira um pedacinho dele para olhar no microscópio para ver o que é. E isso também é uma dificuldade muito grande para fazer esses diagnósticos. Eles mostraram que você consegue aumentar muito a acurácia se você usar Deep Learning para interpretar essas imagens. Mais uma vez, esse cara faz muito trabalho em medicina. Ele pegou traçados de eletrocardiograma. A origem do eletrocardiograma é o sinal elétrico que o coração gera. Aí você liga um amplificador operacional aqui no tórax do paciente, filtra as frequências que não tem interesse, faz conversão analógica digital, aí você pega no computador esse sinal aqui. Basicamente, atividade elétrica cardíaca. Ele consegue ler os traçados de eletro de pacientes com doenças, com arritmias, e consegue dizer qual arritmia é. Mais de 15 tipos diferentes, com uma acurácia semelhante ao de um cardiologista. Então, outra aplicação possível. Mais uma aplicação possível. Isso aqui é meio triste falar isso, ainda mais essa hora da noite, assim, né? Todo mundo cansado já, mas um problema grande em medicina é o paciente que chega no fim da vida, paciente terminal, paciente que tem uma doença grave, incurável, que vai começar a sofrer, vai começar a ter dor, e não tem o que fazer por esse paciente. Na verdade, assim, não tem cura, né? Tem o que fazer, você tem como aliviar o sofrimento dele. Mas existem equipes médicas especializadas em fazer isso, que é o que a gente chama de cuidado paliativo. Só que se os médicos normais que tratam, que tentam curar, que vão fazer cirurgia, vão fazer radioterapia, quimioterapia, se esses médicos não se derem conta que esse paciente não tem chance mais, ele vai ficar tentando, vai levar o paciente para cirurgia, vai ficar fazendo um monte de coisa que era desnecessário, o paciente vai acabar sofrendo mais e vai morrer do mesmo jeito. Do mesmo jeito não, ele vai morrer no mesmo tempo, só que ele sofreu nesse último tempo de vida dele, entendeu? Então a ideia do cuidado paliativo é trazer uma qualidade de vida melhor nesses últimos meses de vida do paciente que não tem mais condição. E o que eles criaram, mais uma vez Andrew Ng, o que eles criaram foi um algoritmo que olha todos os dados no sistema hospitalar daquele paciente e diz, esse cara vai morrer em 4 meses. 99% de certeza. Porque aí você já indica o cuidado paliativo dele, já tira ele da mão de qualquer outro médico para não ter esse risco da pessoa ficar sofrendo com tratamentos desnecessários. Então, assim, é bem legal isso aqui que eles fizeram também. É uma visão que, às vezes, o leigo, fora da medicina, não tem.
que às vezes o melhor que você pode fazer pelo paciente é não operar, é não tratar, mas sim aliviar a dor e trazer conforto para ele. E ele consegue identificar bem esses pacientes. Estamos chegando no final, tá, gente? O que vocês acham desse aqui? Para que serve isso? Felipe, eu quero saber quanto de água uma pessoa bebeu num dia, é isso? Para que serve isso? Olha, acontece que no Japão, na verdade isso deve acontecer em muitos países, mas no Japão eles têm uma atenção muito grande com o idoso. E o idoso no Japão, eles já viram que é aquele velhinho, é igual meu avô, é aquele velhinho teimoso, japonês, que não quer beber água. Ele não quer beber água, aí ele desidrata e morre. Morre de desidratação, parece piada, né? Mas isso acontece lá no Japão. Aí eles fizeram vários aparelhos para detectar o quanto o vozinho bebeu de água. Então tem um microfone que fica colado no corpo, perto do pescoço, e aí pelo som da deglutição ele sabe se é água ou se é comida. E aí ele mede quantos copos de água, quantos goles de água o vozinho deu. Acontece que isso aqui, a análise desse sinal de áudio era feita com métodos clássicos, tinha acurácia de 70%, 75%. E com Deep Learning, o que vocês acham que aconteceu? Chegou quase a 100%, né? Então, assim, isso aqui é um problema médico real, tá? Não é piada não, viu? Aí agora, como a maioria aqui é da área de exatas, alguém aqui durante a faculdade ficou triste? Durante a faculdade? Ops, já passei tudo. Foi mal. Alguém já ficou triste durante a faculdade aqui, alguma vez? Ouvindo o nome assim, derivada. Derivada, beleza, né? Mas aí, antiderivada, integral, equações diferenciais ordinárias, né? Assim, não tem esse nome à toa, né, gente? Assim, equações ordinárias. Podia ter um nome melhor para isso, né? É exatamente isso, né? Assim. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu não sei aqui, mas os alunos lá de Stanford, da engenharia, eles sofrem muito com depressão e com ansiedade. E a vida é muito difícil, né? Fazendo uma faculdade ruim, né? Então, assim, eles sofrem muito com depressão e ansiedade lá. E aí o Andrew Ng, mais uma vez, tentou resolver esse problema como? A gente não tem psicólogo e psiquiatra suficiente para atender todos os alunos do campus. Logo, vamos fazer um chatbot para poder atender os alunos, beleza? Aí foi o que eles fizeram. Imagina, isso aqui já não é mais um futuro próximo, isso aqui já é realidade. Imagina você falar assim, não, dá licença, eu preciso conversar com o meu terapeuta aqui agora. Eu pego o celular. Eu disse, nossa, mas você consulta pelo telefone? Não, é porque é um bot, não tem como eu ver ele fisicamente. Chama WowiBot. Inclusive, já fizeram um estudo clínico, trataram pacientes com ansiedade e viram, inclusive, que o índice de ansiedade e de depressão reduz. Depois, quem quiser ver o paper, eu passo para vocês verem. É curioso, porque eles mostram que não é perfeito esse sistema, né? Grande parte das pessoas que usaram falaram até que, assim, em vários momentos eles ficaram na dúvida se estavam conversando com uma pessoa ou se era com um robô. Em vários momentos isso aconteceu. Mas, assim, volta e meia tinha um daqueles bugs, assim, que você nitidamente você vê que aquilo não é uma pessoa que falou, né? Do tipo, se o bot te faz uma pergunta e você lança outra pergunta para ele, aí ele pira, ele fica doido, ele não sabe o que fazer com aquilo, entendeu? Mas, assim, se você pergunta para ele, ele te responde certinho, se ele te pergunta e você responde, também funciona bem, sabe? A ideia aqui, gente, foi de trazer para vocês um pouco do que as pessoas estão tentando fazer, do que é possível, que o que vocês estão aprendendo aqui hoje, que vocês vão aprender ainda para frente, vai propiciar vocês fazerem muitas coisas que ainda não são realidade hoje. E que a gente vê muita coisa, a gente tem muita ideia, mas a vida real ainda está aqui, ó. E a possibilidade já é essa. Só que a gente não chegou lá ainda. A gente tem que fazer isso aqui chegar aqui, ó, porque já é possível isso aqui hoje. Certo? Sempre lembrando que, para a medicina, para quem quer trabalhar com medicina, a gente tem que sempre lembrar dessas três coisas. A medicina do futuro vai depender dessas três coisas aqui. Tá? E isso aqui não é um triângulo vermelho só porque eu sou mineiro, não, tá, gente? A figura era assim mesmo. Você tem que melhorar a saúde da população, você tem que
melhorar a experiência de cada paciente individualmente, não só da população, e reduzir custo. Não adianta fazer um super algoritmo mega legal que salva a vida, mas ninguém consegue pagar por ele. Isso não adianta. Tá bom? Obrigado.